Bem, continuando nossas aulas de GeoGebra avançado, hoje eu vou apresentar para vocês como o comando de sequência pode contribuir no desenvolvimento de gráficos de funções 2D, né? E como eu já disse na nossa última videoaula, eu estou achando muito interessante porque cada dia que eu preparo o material para isso, eu descubro funcionalidades novas do GeoGebra que eu desconhecia e percebo que quanto ele pode contribuir para a aprendizagem de cálculo 2, né? Nos seus diversos aspectos, assim, né? Principalmente assim porque ajuda no ambiente visual, né? Então, vamos começar aí, vou apresentar para vocês algumas sequências, só que como algumas coisas um pouco mais densas, assim por dizer, eu preparei também um PowerPoint, então eu vou fazer vou fazer um paralelo. Então, vou fazer uma apresentação, no PowerPoint e também vou fazer uma apresentação junto com isso no GeoGebra. Tá beleza? Então, vamos começar a nossa videoaula. Bem, então vamos lá. Né, a aula, né, de hoje seria mais ou menos com esse título aqui: Funções descritas por sequências ordenadas, né? Eu sou o professor Christian e sou do Centro de Ciências Tecnológicas da UEMP, tá? Então, vamos... Então, olha lá. Uma lista é uma sequência numérica controlada por uma regra de associação, né? A gente já viu isso no estudo de sequências, né? Como o GeoGebra pode contribuir por ensino de sequências, e também em umas videoaulas que eu postei também em relação à questão de sequências. O que é uma sequência? Sequência é uma lista de números, né? Que existe um padrão, né? Tá? Tem uma regra de associação, né? Por exemplo, a lista dos números pares no GeoGebra pode ser escrita como, né, o comando é sequência, né, já vou fazer esse daqui, né, e vou fazer também ao mesmo tempo os números ímpares, né. Então temos esses dois casos aqui. Eu vou apresentar para vocês como é que fica esses dois aqui, tá? Então eu vou chamar de A uma sequência, né. Então, vou escolher esse daqui, expressão 2i, a variável é i, o valor inicial é 1 e vai até o 25, né? Então, pode observar ali, ó, que ele me forneceu todos os números, os 25 primeiros pares, né? Então, vai até os 50. Agora, a mesma situação, b é igual a uma sequência, né? É a sequência dos números ímpares. Então, 2i menos 1, a variável é i, o valor inicial é 1 e o valor final 25. Então, você pode observar que ele me forneceu os 25 primeiros números ímpares da sequência. Tá? Então, continuando aqui, né, então esse é um processo. Tá? Por meio desse método, a gente pode obter os pontos que estão sobre a curva, né? Ou seja, eu consigo fazer somente os pontos que estão sobre uma função sem plotar a função, tá? E depois a gente pode fazer a função para a gente ver como é que fica. Então é o mesmo comando, sequência, né? A diferença ali é que eu coloco esse par ordenado, né? U e U ao quadrado, né? Então vamos lá. Então aqui eu vou chamar de C uma sequência, né? Aí aqui dentro da expressão eu coloco um parênteses, né? U ao quadrado. Percebam que no meu GeoGebra ele já abre e fecha os parênteses. Variável U, valor inicial menos 5. Eu não vou colocar menos 5, vai ficar muito grande. Eu vou colocar menos 3 até 3. Ó, observa que ele já me forneceu, vou fechar aqui agora para a gente ter uma melhor visão, assim, para a visão geométrica da coisa.
E observe que quando eu faço isso daqui, olha, ele já me dá os pontos da função x ao quadrado, variando de menos 3, né, até 3. Né, ó. Opa, aqui, ó. Tá vendo, ó? Menos 3, né, até 3. Deixa eu ver só. Aí agora a gente pode dar um zoom melhor aqui e ver a situação, tá? De menos 3 até 3. E agora eu vou fazer a função, só que isso aqui é uma coisa que eu também não conhecia no GeoGebra, né? Eu vou chamar de f de x igual a uma... Olha lá, tem uma função e já define assim, os valores, né? Vou pegar esse daqui, ó, tá? Função, valor de x inicial, valor de x final. Então a função aqui, x ao quadrado, né? Valor inicial, menos 3, valor final, 3. Então ele já me fornece aqui, ó, no caso, né, já me forneceu a função. E olha só como é que ele apresenta para nós aqui, como se fosse o intervalo, né, o intervalo de menos 3 a 3, ou seja, a função x quadrado, no caso, está delimitada entre o ponto menos 3 e 3. Isso era uma coisa que eu também não conhecia do GeoGebra, né? Vamos dar continuidade lá. Então, a gente já fez a função. Agora, também a questão é a seguinte: será que a gente consegue plotar um gráfico, uma curva que depende de duas variáveis? Né? Por exemplo, a equação da circunferência. A equação da circunferência, ela depende tanto dos valores de y quanto do valor de x. O raio r ao quadrado ali. Tá? Então, para que a gente possa fazer esse tipo de trabalho, a gente precisa fazer uma remodelação dessa equação. Ou seja, vamos tentar fazer com que ela fique dependendo de uma única variável. Né? Então, a gente vai escolher uma variável, né? Eu vou utilizar o x, mas poderia utilizar o y também sem problema, né? E vou colocar o controle deslizante em R, variando de 0 a 5. Então, o que acontece? Eu começo a atribuir valores para R, a função fica dependendo de y, fica dependendo de x, perdão, e nós temos a seguinte situação, ó. Então eu tenho uma função que fica f de x igual a r ao quadrado, opa, perdão, eu errei ali, é menos x ao quadrado, tá? Daí eu faço a correção no GeoGebra, tá? Então, por que é menos? Porque estava positivo, veio para cá negativo, tá? E acho que os outros que eu fiz do slide também estão todos positivos, tá? Então vamos lá. Então vou abrir uma nova aba, uma nova janela, né? E inicialmente eu vou começar com o meu controle deslizante, né? Eu vou chamar de R, né? Um número que vai, eu vou variar de 0 até 5, tá? Então tá aqui o meu R, certo? Olha lá, vamos voltar lá de novo, né? Opa. Então eu tenho a função raiz quadrada de r ao quadrado mais x ao quadrado, né? Então, utilizando a sequência ordenada, a gente pode mostrar várias curvas, né, por meio do comando. Então, primeiro eu vou mostrar a sequência ali, mostrando o R, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou chamar de A, uma sequência. O valor eu vou colocar entre parênteses, né? Deixa eu só retornar lá. Isto. Eu vou colocar entre parênteses. Acho que não vai precisar. Vamos lá. SQRT de R ao quadrado menos x ao quadrado. Variável R, porque é ele que eu estou ligando com o meu controle deslizante. Valor inicial 0, valor final 5. Olha lá. Percebam que com isso eu construo todas as minhas, né, todas as equações
com 0, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, e assim vai indo, né? Eu consigo construir todas as variações em 5, tá? Então, isso é uma coisa interessante aqui também que eu não conhecia do GeoGebra. Aqui no caso, acho que nem precisou do controle deslizante, porque assim, ó, eu já coloquei aqui a minha variação, né? Ó, eu já coloquei na propriedade, vamos abrir a propriedade aqui. Ó, eu coloquei a variação de R, né? Coloquei como a função R, né? A função X, então R que está variando, que é a minha variável, né? Que vai de 0 até 5. Então ele fez o que? Ele fez todos com R igual a 1, R igual a 0, né? R igual a 1, R igual a 2, então ele deu o que? A resposta de uma semicircunferência para mim, tá? Vamos lá, continuando. Essa sequência vai substituir valores de 1 em 1. Agora, se adicionarmos um incremento, nós temos o seguinte comando. Então, agora eu vou inserir um incremento, ou seja, eu vou fazer com que isso vá de 0.1 e 0.1. Então, como é que ficaria essa questão também, tá? Então, vamos lá também. Então, B é igual a uma sequência. Aí, de novo, né? S aqui, T, que é a representação de raiz quadrada de R quadrado menos x ao quadrado, variável R, valor inicial 0, valor final 5, e eu aqui, ó, vou colocar vírgula 0.1. Olha lá, mostrou todas todas as circunferências com a variação de 0.1, indo de 0 até 5, tudo bem? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, mostrar umas propriedades, só para a gente ter uma diferença de cor, né? Olha lá, porque eu também consigo propriedades, cor, deixa eu colocar uma cor mais escura, né? Tá, acho que essa aqui dá. Olha lá, então essa que está numa cor mais escura aqui é essa A, e essa que está em amarelo aqui é a B, que vai variando de 0.1, 0.1. Então isso é legal porque você consegue mostrar que, por menor que seja o incremento, você tem um padrão sendo reconhecido ali, tá? Vamos continuar lá. Vimos um caso com R, e se for duas? Como é que a gente pode fazer? Né? Como podemos fazer se for duas se for duas variáveis? Por exemplo, ó, a equação da elipse, né? A equação da elipse, ela tem essa questão, então eu tenho a ao quadrado e b ao quadrado, né? Então como é que a gente pode fazer esse caso aqui, tá bom? Então vamos lá. Nesse caso nós temos duas constantes, b, que faremos variar no comando da sequência, e a, que faremos no controle deslizador. Então, fazendo no GeoGebra, como é que ficaria? Primeiro eu vou ter que estabelecer o controle deslizante. Então, vamos acionar o controle deslizante aqui, clicar no ponto aqui. Como é a variável a, eu vou deixar a variável a aqui, tá? Só que, em vez do mínimo 0, 5, eu vou colocar o mínimo 0, certo? Aí, eu vou chamar a minha sequência, né? B, ou A mesmo, A igual a sequência, né? Aí qual que é a minha sequência, né? É B que multiplica, né? SQRT, que é o símbolo para raiz, né? De quem? 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado.
Percebam que o azulzinho ali já mostra a relação com o controle deslizante. No caso aqui, a minha variável vai ser o B, valor inicial vou colocar em 0, valor final 5. Né? Percebam que aqui ele me dá todas as elipses com A igual a 1. Né? Se eu avançar aqui, vão dar todas as elipses, né? Todas aqui, ó, no caso, sempre variando de 1 em 1, né? De 1 em 1 não, aqui, ó, no caso, variando A, né? Ele vai me fornecer todas essas elipses aqui, né? Se eu tivesse alterado aqui, ó, por exemplo, nas propriedades, né? Se eu viesse nas propriedades aqui e mudasse aqui o mínimo para -5, né? O que vai acontecer? Ele vai alternar aqui. Agora, se eu vir aqui na minha sequência, propriedades, e mudar aqui aonde vai, aí ele mostra a elipse como um todo, né? E conforme vai girando, eu vou tendo esse tipo de cada elipse nesse sentido, certo? Bem, o conceito de elipse, eu vou também, existe um conteúdo específico de cálculo 2, né? Que a gente vai falar um pouco mais específico sobre quem que é o A, quem que é o B nesses casos aí, né? Os pontos ali, que daí vão dar os focos da elipse, tá beleza? Então, a grande sacada aqui é você poder trabalhar com elas aqui no caso, né? Vamos pensar aqui agora se eu mudasse aqui, né? Voltasse somente a 0, né? Como é que ficaria? Então, ele faria esse tipo de trabalho, ó, não teria outra parte, né? Então isso agora é outra questão também, e se a gente voltar aqui para as propriedades aqui desse daqui, ou seja, quando variável b, nós vamos ter essa questão aqui novamente, tá? Que é o que a gente estava trabalhando até o momento, tá? E a gente gira e vai. Beleza? Bem, essa foi mais uma videoaula a respeito dos cursos de GeoGebra avançado, né? Especificamente para disciplina de cálculo 2. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, nos ajude no canal aqui e compartilhe esses vídeos com seus colegas de outras instituições ou até mesmo da própria universidade que tem dificuldade nessa questão de cálculo e como o GeoGebra pode contribuir para o aprendizado dessa disciplina. Feito, um abraço, próximo.